Oi, gente, tudo bem? Chegamos à nossa aula final da disciplina de Ecologia e Sustentabilidade, então. A gente vai falar de geração de resíduos e problemas ambientais e sociais relacionados. Lembrando que essa aula é diretamente vinculada com a aula anterior, né, que é questão de padrões de consumo e tal, então vai ajudar bastante se vocês derem uma olhada antes naquela aula, né, para entender essa questão toda de geração de resíduos, vocês vão ver que tem muito a ver com o padrão de consumo também das pessoas, né, que a gente tem. Bom, nós estamos chegando aqui então no final da disciplina, né? Essa aqui é a nossa última parte teórica e logo depois a gente vai ter a nossa segunda avaliação teórica. Vocês tiveram a primeira com a área toda do Bica, né? E eu já vou disponibilizar provavelmente amanhã para vocês, ou seja, no dia que vocês estiverem vendo essa aula, né, na quinta-feira, eu vou disponibilizar para vocês a avaliação. Vocês vão ter alguns dias para fazer. E depois vocês vão ter a avaliação integradora para fazer, que a gente vai colocar com alguma antecedência também para vocês terem um tempo para fazer e depois para a gente avaliar. E eu, como eu já comentei com vocês numa aula anterior e no nosso encontro, aquele, todos, né, no Zoom, no dia da devolutiva, né, da avaliação intermediária, eu comentei com vocês que a gente ia fazer essa avaliação teórica uma vez só para de uma vez, perdão, para todas as aulas, né? Então vai desde da questão epistemológica que nós trabalhamos nessa aula aqui, passando por energia, depois uso de recursos e padrões de consumo e a nossa aula de hoje, que é geração de resíduos. Vai ser tudo numa avaliação só e eu vou corrigir ela dando um feedback para vocês online. Eu vou gravar, que nem eu gravo as aulas, vou gravar a correção, o que eu esperaria das respostas de vocês, tá? E então tá. Isso aqui são as fontes principais que eu utilizei para montar essa aula, para falar para vocês sobre essa questão toda de resíduos, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse livro é muito legal, é um livro bem completo sobre resíduos, né, é um livro para manejo de resíduos, né, ele é bem aplicado, esse livro é bem interessante, é bem legal. Tem muita referência aí para praticamente qualquer tipo de resíduo, né, variando de resíduos domésticos, que é o que eu vou dar um foco maior na disciplina, porque é o que a gente tem mais contato, né, mas também tem muita coisa de resíduos industriais e poluidores mais pesados, né, como a questão toda de contaminantes, né, de meio ambiente e tal. Esse livro aqui também é interessante porque fala da solução desse problema, né, que é o desperdício de comida, né, o desperdício de comida e o lixo gerado pela comida, que é uma relação direta, né. E aí tem dois vieses aqui que esse livro fala, que é a questão do desperdício de comida em si, que gera lixo orgânico, basicamente, né, que é a comida que não é utilizada, que é uma coisa incrível, que a gente gasta uma grana em termos mundiais, né, para produzir comida. E a gente viu na aula passada, né, que apesar da gente ter muita comida disponível, e sempre que tem comida disponível a gente simplesmente come cada vez mais, por isso tem muita gente obesa no mundo inteiro, né? Comida barata, acessível e tal. Em contrapartida, a gente tem boa parte do mundo passando fome, né? Ingerindo menos calorias do que deveria ingerir por dia. E para aquelas pessoas que ingerem muito mais do que precisariam de calorias, principalmente no hemisfério norte e na América do Norte em específico, né, tem toda uma questão de desperdício brutal, assim, de porcentagens absurdas do que é produzido de comida desperdiçado. E além disso, tem toda a questão do lixo associado a embalamento, né, embalamento não existe, perdão, embalagem de comidas, é, porque vai desde plásticos, que a gente vai ver que é o mais complicado, até coisas mais ambientalmente corretas como papel e outras coisas, mas que igual é um desperdício grande, né, e uma geração grande de resíduo. E depois um livro bem legal sobre economia circular, né, é, e a ideia de produtos inseridos em economia circular, em redes, né, de economia circular. Pessoal, isso aqui eu não dou uma abordagem muito grande para isso aqui, porque não é a minha área de trabalho, né, essa questão de história de vida, né, dos produtos e tal. Só que é muito importante, por isso que eu falo para vocês, tem um livro bem legal, esse livro é bem bom, e tem pessoas na PUC, né, que trabalham com isso, mais da área ali da administração, né, da escola de negócios, que trabalham com isso, com o ciclo de vida dos produtos. Isso é super importante, só que não é bem a minha área.
Eu atuo com uma disciplina também de biodiversidade e tal, num MBA que tem do Instituto do Meio Ambiente, aí da PUC também. E nesse MBA, que é em gestão, é um MBA da área da gestão, tá? Então tem várias pessoas que fazem, não só biólogos, como a maioria da turma de vocês, mas de várias áreas, né? Fazem esse MBA, gente que já está no mercado, para se capacitar um pouco nessa questão de gestão de projetos, né, e da área ambiental e projetos sustentáveis, né. E daí é super importante essa questão de economia circular e de história de vida, ciclo de vida dos produtos. E tem esse livro aqui que eu recomendo, que não é uma leitura assim estritamente técnica, é uma leitura mais de lazer até. Tem para vender para Kindle, essas plataformas de livro aí, e tem para vender também nas livrarias daqui na Cultura, compra na Amazon barato, a versão em inglês. É, paperback, né, que é bem baratinha. Tava, a última vez que eu vi tava, sei lá, $3 e tal. Mas não tem, que eu saiba, não tem tradução em português, tá? É só em inglês. Esses 3 livros aqui não tem versão em português. Tem documentos em português bem importantes sobre resíduos que eu vou falar para vocês ao longo dessa aula aqui. E como sempre, o nosso portal lá do Our World in Data, que é uma das fontes de dados aí já triados, né, e preparados em gráficos mais importantes que tem para basicamente qualquer área do conhecimento, é bem importante. E pensando em sustentabilidade, é a fonte que eu já usei em todas as aulas, né, mas que eu não me canso de falar que é bem importante. Bom, revisando o que a gente já falou, vocês viram isso aqui já no início da disciplina, a nossa população cresce de forma exponencial. Crescendo de forma exponencial, a gente precisa alimentar a população, né? Então é a população mundial aí, logaritmizada e tal, né? Por isso que está essa retinha não exponencial, e a produção de alimentos, né? Que a gente está conseguindo acompanhar e tal, mas que a gente já falou sobre isso, que não é necessariamente em termos igualitários, enfim. Isso aqui é um complemento, pessoal, da aula anterior que eu esqueci de comentar. Esqueci de incluir esse slide, eu acho, na aula, e de falar sobre isso aqui, mas é para lembrar para todos que o problema da fome que tem hoje na África, ele é em grande parte derivado do histórico de colonialismo, né, na região e tal, que escravizou uma população africana, enfim, os problemas hoje são um legado, né, basicamente ali do século XV, enfim. Mas é muito importante a gente saber que outros países do mundo, da Europa, que hoje é o lugar mais pujante, né, junto com a América do Norte e tal, em termos econômicos e de bem-estar social, digamos assim, vejam esse mapa aqui de 1918 da Europa, que era um mapa da fome na Europa. 1918 é ali pela época da Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? Então, assim, a Europa tava muito complicado, né, a questão da guerra toda, né, e tinha vários países que estavam, por exemplo, grande parte da Rússia, né, se a gente olhar a Finlândia, a Polônia, principalmente a Finlândia, se a gente for pensar, estava em condições de fome, né, que é o equivalente ao que acontecia ao que acontece hoje em dia na África, né, se a gente for pensar, e é um dos países hoje mais desenvolvidos em termos de índices, né, do mundo inteiro aí. Então, uma recuperação em um século aí, né, desse histórico de fome, destruição pela guerra, para uma pujança muito grande. Eu mostro isso aqui porque eu acho que é muito importante a gente falar que não é porque tem um problema que aquele local do planeta, né, que aquele país, aquela população está afadada à destruição, está afadada a ter que viver com esse problema para sempre. Não, né? Dependendo das atitudes do país, da população e da comunidade toda em termos mundiais, né? Tudo é contornável, né? Tudo é contornável. A única coisa com um potencial maior do que o potencial destruidor que o homem tem é o potencial de superar problemas, né? Muitas vezes, infelizmente, usando destruição para isso, né? Ou causando destruição. Mas o nosso potencial como espécie para resolver problemas é enorme, né? Então, é bom te lembrar isso, para não ficar uma coisa tão sombria, né? Essa parte da disciplina, vocês achando que tudo é ruim em termos de sustentabilidade, enfim. Ainda revisando, então, voltando. A gente viu que a gente resolveu esse problema aqui, ou tem resolvido esse problema de alimentar a população, porque a nossa economia cresce de forma exponencial também. Então, nos últimos 2000 anos aí, de civilização ocidental, digamos assim, né?
a gente tem um crescimento brutal aí, né, e muito rápido, principalmente nas últimas décadas aí, do produto interno bruto mundial, né, e só que a gente também viu que isso é extremamente disjunto, né, ou seja, tem uma desigualdade muito grande em termos de geração de riqueza no planeta. A geração de riquezas é concentrada em alguns lugares do mundo aí, e outros lugares do mundo tem uma proporção muito, muito menor de geração de riqueza. E mais importante do que essa desigualdade em termos geopolíticos, né, de riqueza, é o quão bem distribuída é a riqueza em cada país. A gente sabe por esse gráfico, essa figura que a gente explorou um pouquinho na aula anterior, que a desigualdade econômica é enorme, né, em vários países, né, e quanto maior o índice aqui, maior a desigualdade, né, quanto mais tendendo a essa corzinha aqui, maior a desigualdade. Então o Brasil está bem mal aí, né, e boa parte da América, na verdade toda a América do Sul e Latina está bem mal nesse sentido aí de desigualdade, né. E a gente vê que essa desigualdade, tanto em termos de inequalidade ou de má distribuição dentro de cada país, em termos econômicos, quanto da produção econômica em si, que é muito maior em alguns países, a gente vê o reflexo disso na questão da geração de resíduos, né? Geração de lixo, né? Então a gente tem aqui em 2016 os dados de 2016 desse gráfico aqui, e depois a gente tem a projeção para 2050, né? E vejam aqui a geração por pessoa em 2016 em quilos, né, de lixo, né? Então, um brasileiro, ele está nessa escala aqui, né? Ele está aqui, ó. Então, ele está gerando entre 300 e 450 quilos de lixo, né? Então, ele gera muito lixo, ele gera perto de meia tonelada de lixo aí, em um ano, né? Tá. Daí, vejam que esse é muito mal distribuído. Países da África e boa parte da Ásia geram metade disso em termos de resíduo, né, de lixo. E um americano, ele gera o dobro, né, o dobro, muito mais, às vezes mais do que o dobro, né, em termos de lixo. E vejam que a projeção é aumento, né, é aumento linear em alguns casos, e no caso da Ásia, aqui o sul da Ásia, e a África subsaariana, que é a parte mais rica da África daqui para baixo, né? A ideia é um crescimento quase exponencial aqui, né? Porque a ideia é que esses países da África, pelo menos a subsaariana, que é menos parte dela destruída em termos sociais e econômicos, que o crescimento vai ser uma coisa parecida com o que ocorre nas Américas, né, ao longo desses últimos séculos aí. E isso vai ser acompanhado por maior produção de lixo. Né? Comparem a produção de lixo na Ásia, os aumentos na Ásia com as Américas. Vocês vão ver que a proporção é incrivelmente maior. Né? É uma coisa incrível a quantidade de resíduo produzido em alguns países de lá. Bom, vejam aqui a geração per capita, né, de resíduos aqui em 2010. Então, de novo, só para mostrar para vocês que quanto que uma pessoa gera de lixo por dia. Então, um brasileiro ele está mais ou menos por aqui. Então, a gente gera 1 quilo de lixo por dia. Isso é muito, né? Isso é muito. Mas vejam que um americano, ele gera, aqui nessa cor a mais escura de todas, que é essa daqui, ele gera mais do que 3 quilos por dia. É mais do que o dobro, né? É quase o triplo. E é o triplo de vários países, né? Talvez da maioria dos países do mundo, né? Então, novamente, né? Nós temos uma desigualdade econômica grande, né? Que a gente explorou na aula passada, e uma desigualdade em termos de consumo também muito grande, tanto entre países quanto dentro de países. Né? E a gente vai ver que essa desigualdade é refletida linearmente, assim, de forma muito clara, na produção de resíduos, na produção de lixo. Né? Porque as pessoas consomem mais, e esse consumo, se lembraram da aula passada também, ele é um consumo diferente em países mais ricos do que em países mais pobres. Lembrem, em países mais ricos a gente tem uma tendência dos one-person households, que a gente viu isso daí, que são as casas ou as moradias, lares com uma pessoa só. Uma pessoa só gera uma quantidade determinada de lixo, e quando ela compra um produto ela vai usar sozinha, geralmente é proporcionalmente muito mais
quantidade, né, de lixo descartado do que uma família que compra em embalagens maiores, por exemplo. Isso é uma coisa que parece trivial, mas quando a gente extrapola para um país um negócio desses, né, países da Europa, onde tem uma quantidade brutal, se vocês olharem a corzinha aqui, a cor aqui é toda mais ou menos parecida com a América do Norte aqui, né? É tudo a União Europeia em si, né? Toda essa parte aqui da Europa é uma quantidade absurda de geração de lixo, né? Proporcional à pujança da economia. Na verdade é isso. E se a gente for pensar, isso é paradoxal, porque a ideia, e inclusive nos livros que eu citei para vocês ali, alguns colocam umas teorias antigas lá dos anos 70, até antes, de que o acúmulo de riquezas nos países e a pujança econômica, no início, é acompanhada por um aumento linear da degradação ambiental. E nesses descritores de degradação ambiental, de economistas, né, está incluída a geração de lixo. Né? Só que chega um momento que a geração de lixo passa a ser cara também. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho que dar um destino para o lixo. Né? E é um problema sério isso no mundo inteiro. Porque jogar fora é um termo que a gente não deveria nem usar, porque jogar fora não existe fora, né? A gente mora num planeta e o planeta é aqui, né? É dentro, não existe fora para jogar lixo. Né? Bom, aí a ideia é que em países que vão aumentando o seu produto interno bruto, digamos assim, que é o descritor mais intuitivo, né? A gente tem uma preocupação crescente com o lixo e depois de um tempo de aumento de descritores da economia, sendo acompanhados por diminuição de descritores ambientais, esses descritores ambientais passam a subir novamente, né? Porque o país passa a se importar e ter recurso, na verdade, que é o mais importante pelos modelos, né? Ter recurso para dar um destino melhor para o lixo, né? E daí isso se retroalimenta. Só que infelizmente não é o suficiente, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Vejam aqui dados da União Europeia. Isso aqui é o dado da União Europeia como um todo, e depois vocês veem algumas separações por países aí e tal. Vejam da onde vem os resíduos, da onde vem o lixo, né? Em termos proporcionais, né? Ah, eu gero muito lixo na minha casa, eu fico gerando plástico, eu gero muita matéria orgânica, eu não separo meu lixo, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Tá, um pouquinho tu até né? Porque é bem fácil separar lixo, a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, olhem o que são households aqui, que são lares, né? A casa de uma pessoa em termos de geração de lixo. É uma porcentagem bem pequena, né? Na União Europeia como um todo. Em alguns lugares é muito, muito grande. Por exemplo, aqui, por exemplo, Noruega, né? É bem grande. Mas vejam que na média, na União Europeia, o que mais gera lixo é mineração, que é isso aqui, e aqui, ó, construção. Os maiores geradores de lixo, como a gente já falou sobre isso, os maiores consumidores de energia, os maiores poluidores, não são casas. O maior poluidor e gerador de lixo não é o indivíduo no seu lar, não é. Para quase nenhum país. E na América do Sul é bem menos ainda. O grande poluidor e o grande gerador de resíduo, de lixo, é a atividade econômica de construção, geralmente, né, vinculada com outras, como mineração, enfim, e outras atividades econômicas maiores. Né. Pessoal, é evidente, né, que isso não está. Com isso, eu não quero dizer que vocês não têm que dar exemplo, separar lixo e tal, é importantíssimo. Até porque a gente vai ver que o cara da construção, que tem esse monte de lixo aqui sendo liberado, cada vez mais a construção, por exemplo, tem várias propagandas de construtoras em vários lugares do mundo. No Brasil tem começado nos últimos anos aí, que o pessoal bota propagandas nos lugares de construção de novos condomínios dizendo que 80% do que a gente produz, do nosso descarte de alumínio, de não sei o que e tal, é reciclado. Então, 75% de todo o lixo gerado pela construção desse prédio aqui vai ser reciclado, vai ter um uso que não um aterro sanitário, que não um lixão, que a gente já vai falar desses destinos depois também. Isso é bem legal. Por que os caras fazem isso? Por dois motivos. Um, porque isso é economicamente legal, né? Para eles, né? Porque eles reutilizam vários insumos, né? Ou simplesmente recolocam esses insumos no mercado, conseguindo o dinheiro, né? Vendendo, né? Esses insumos para
serem recolocados no mercado de forma beneficiada ou não. Enfim, daí tem várias formas e tal. Inclusive vendendo lixo, né, para outros países. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Exportando lixo, né? Mas o principal e tem pesquisas bem legais sobre isso, né, sobre as empresas, o que leva as empresas a criarem setores inteiros, né, da empresa sobre preocupação ambiental, né, ou para divulgar questões ambientais da empresa e tal, é a opinião pública. Porque hoje as marcas são muito dependentes de uma boa imagem, né, com o seu consumidor e tal. Então é muito importante que a gente sim, apesar da nossa casa ser o menor gerador de lixo, de nós como indivíduos, né, não sermos os maiores geradores de lixos, com exceção do plástico, já vou falar sobre isso, é muito importante que a gente dê exemplo, tanto para outras pessoas do nosso entorno, quanto um exemplo mais escalonado num outro nível social, né, que é aquele exemplo coletivo de preocupação ambiental. Bom, eu vou falar agora de uma lei que é importante que vocês saibam que exista, e assim, biólogos que vão fazer concursos públicos daqui a um tempo aí quando vocês se formarem, em outras áreas também, quando vão fazer concursos públicos para órgãos ambientais, isso aqui é o legítimo cair na prova, né, de concurso público, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tem que saber que isso aqui existe. É uma lei de agosto de 2010 e que altera uma lei mais antiga de 98, e basicamente fala sobre as políticas, ou define um regramento, né, para descarte, categorização de resíduos sólidos e tal. Eu não vou entrar muito nisso, primeiro que eu não sou da área jurídica, né, e segundo que não é do interesse da disciplina, mas é muito importante que vocês saibam que o país, e a maioria dos países, na verdade, né, tem uma política para tratar os seus resíduos. Nem sempre isso é bem executado, mas a lei está lá. E daí, em 2012, com base nessa lei aqui, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso aqui colocou em movimento, em Brasília, né, reuniões do Ministério do Meio Ambiente, e que essas reuniões tiveram atores de várias áreas da sociedade, de biólogos a engenheiros, a arquitetos e tal, todas as áreas que vocês podem imaginar trabalharam em reuniões, né, para gerar esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é um documento que vocês encontram online, disponível. Esqueci de botar o link aqui nesse aqui em específico, mas é só botar isso no Google, vocês encontram. E é um documento muito legal que eu vou mostrar depois, tem uma cartilha, que é um resumo disso aqui, mas que é um documento que literalmente planeja como que o país, em um intervalo de tempo, uma janela de tempo de alguns anos, né, um pouquinho mais de uma década, planeja a questão de resíduos sólidos. Por exemplo, uma das metas que tem no Plano Nacional de Resíduos Sólidos é a extinção dos lixões como áreas de depósito de lixo até 2030, se eu não me engano, uma coisa assim. Enfim, várias metas não foram atingidas, a gente já está em 2020, né? Várias metas aí 8 anos depois não foram atingidas, mas isso é o normal, né, nas questões de políticas públicas. O que eu quero que vocês guardem, né, take home message desse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma coisa, um documento super amplo, mas o que importa aqui é que vocês saibam, que nem todo mundo sabe isso aqui, como é que funciona essa coisa de reciclar, né, de separar lixo e tal. Aí vocês devem conhecer aquelas coletas com as cores lá e tal, que separa em várias categorias o lixo, mas o Plano Nacional, ou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece uma segregação mínima, que algumas cidades nem isso conseguem fazer, mas aqui em casa a gente consegue fazer esse mínimo com certeza, que é segregar resíduo reciclável seco de rejeito. Eu gostaria que vocês começassem a usar os 3 termos que eu vou falar agora, que é resíduo reciclável seco, resíduo reciclável orgânico, perdão, resíduo reciclável seco, resíduo orgânico e rejeito. Rejeito é tudo que a gente não tem como reciclar, de nenhum jeito. Está escrito aqui, ó. Resíduos de banheiros, aí, fralda, absorvente, cotonete e tal, e resíduos de limpeza em geral. Né? São coisas que a gente não recicla. Fora toda a questão de contaminantes, né, como lixo hospitalar e tal, que são outras coisas que obviamente não são, a maioria não vai para reciclagem, né? Mas resíduos recicláveis a gente sabe quais são, né? São metais, né? Aço e alumínio, principalmente na nossa casa, alumínio, papel, papelão, Tetra Pak, que são aquelas embalagens de suco, leite e tal, que tem
a parte interna com uma camadinha de alumínio e a parte externa de papelão. Plástico de todo e qualquer tipo, absolutamente qualquer tipo de plástico é reciclável. Tá, tem duas exceções, mas não importa agora. E vidro, né? E vidro. E rejeito, então, é tudo que é impossível reciclar. Aqui a gente já separou duas coisas bem importantes, né? Pessoal, vejam que não está escrito aqui que tem embalagem Tetra Pak, né? Eu falei leite e suco. Não está escrito aqui embalagem Tetra Pak lavada. Então, assim, pessoal, não tem que. Tem várias lendas, né, sobre separação de lixo. É importante essa coisa mais pedagógica dessa aula para vocês serem multiplicadores disso na casa de vocês mesmo, né? Se vocês não separam lixo ainda em casa, comecem a separar, né? Fazendo isso aqui que eu estou falando. Não tem que lavar a embalagem, né? Não é necessário. Não tem que remover resíduo de alimento e tal, quando vai colocar, por exemplo, um metal, né, uma embalagem de alumínio para reciclagem, etc. Bom, tem outra coisa muito importante que a gente já vai ver o quão importante que são os resíduos orgânicos. Né? Resíduo orgânico, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, configura basicamente resto de alimento e resíduo de jardim. Jardim é qualquer matéria orgânica de poda, etc. Né? Folha seca, galho, até madeira, dependendo da espessura, enfim. Esses resíduos orgânicos, sim, eles não podem ser misturados com outros tipos de resíduos. Né? Então, eu não ter que lavar minha embalagem de Tetra Pak não implica que eu possa descartar uns pedaços de carne dentro do meu papelão lá. Né? Então, uma ideia não é essa. Né? Nem eu encher o meu vidro de gordura e descartar a gordura junto, né, no lixo reciclável. Né? Não é a ideia. Então, resíduos orgânicos é um problema grande, porque ao misturar ele com resíduos recicláveis, né, secos recicláveis, eu causo um problema que eu inviabilizo muitas vezes a reciclagem. A gente já vai ver que tem toda uma separação de lixo nesse intuito aí e tal, mas que a reciclagem depende de atitudes bem simples em casa e tal, né, dos resíduos domésticos aí. Bom, a gente já vai ver que essas três frações aí, que qualquer município, na verdade, obrigatoriamente tem que ter coleta seletiva, né? É uma das metas do plano, né? Só que, claro, vários ainda não têm, né? Mas a perspectiva é que todos os municípios do Brasil deveriam ter coleta seletiva, no mínimo, separando essas três categorias aqui, seja o básico. Daí, dentro dos recicláveis secos, por exemplo, vocês já sabem isso, a maioria, eu tenho aquelas cores, né? Eu tenho um descarte de vidro, descarte de papel, e cada um em uma cor e tal, enfim, também é legal, mas se eu não consigo fazer isso, no mínimo eu tenho que separar nessas três categorias aí. E resíduo orgânico, tem várias alternativas hoje em dia para não descartar isso aqui junto com rejeito ou recicláveis secos, que é fazer compostagem caseira. E daí isso é extremamente simples de fazer, fácil de fazer, e não interessa se mora em apartamento, mora no kitnet. Se mora no kitnet, não mora provavelmente no kitnet com 12 pessoas, né? Então não vai gerar muito resíduo orgânico. Tem como fazer uma composteira pequenininha, caseira, sim, dá para fazer. Isso a gente pode abordar em outro momento, né? Não vou falar sobre isso na aula em detalhe, mas tem como fazer sim. A gente já vai ver porque que eu estou falando dessa importância do orgânico, tá? Do resíduo orgânico. Então, basicamente é isso. A gente conseguir separar rejeito, material orgânico e resíduos secos. Vejam que aqui está lave antes de entregar. Né? Lave antes de entregar. Lavar é simplesmente remover o que tem ali de biomassa, né? De biomassa, de resíduo orgânico. Não é necessário eu higienizar todos os resíduos recicláveis que eu coloco numa coleta seletiva, tá, pessoal? Isso é importante falar também, porque daí senão a gente tem o problema da água, né? De gastar água para fazer isso também, que é um problema sério se a gente tiver que higienizar todo esse material. Bom, por fim tem a questão toda de lixo tóxico. Lixo tóxico não é só o que é derramado por uma empresa aí no meio do mar ou derivado de mineração. A gente tem lixo tóxico em casa, né? Aqui um exemplo de um panfleto aqui da Prefeitura de Curitiba, que fala, por exemplo, pilha e bateria, toner de impressão, e na verdade grande parte das coisas relacionadas a lixo de eletrônicos, né? Remédios, inseticida,
o próprio vidro do inseticida, não interessa que está vazio, tinta e lata de tinta também, óleo, qualquer óleo é lixo tóxico domiciliar. Como é que descarta óleo? Óleo se coloca em garrafa PET, né? Ou em qualquer garrafa, mas em garrafa PET é o melhor, né? E algumas prefeituras têm coletas para esses tipos de lixo aqui, ou de resíduo. Lâmpada, principalmente as fluorescentes, tá? Que nem essa daqui, é muito importante descartar de forma correta. Mas a gente já vai ver que isso aqui, principalmente lâmpada e pilha, a gente não deveria descartar, ou não seria necessário que a gente providenciasse descarte. Por quê? Porque tem uma coisa chamada logística reversa, que está prevista também no Plano Nacional, que é uma obrigação de todo e qualquer fabricante, importador ou distribuidor e comerciante também de alguns produtos, e aqui eu vou chamar a atenção para lâmpada, que é o que a gente tem mais contato, e pilha, né? De estruturar sistemas, que eu estou lendo aqui com vocês, né, que retornem produtos ao setor empresarial. Então, assim, quem tem que dar destino para pilha e lâmpada, pneu também, bateria, entre outros aí, são os produtores, os fabricantes, distribuidores ou comerciantes, né? O que isso significa? Eu não tenho que ficar preocupado como que eu vou descartar minha pilha. Eu tenho que levar minha pilha de volta no mercado que eu comprei ela. Ah, mas eu comprei minha pilha no Zafari, sei lá, que é o maior mercado aqui de Porto Mar, rede, né, que a gente tem aqui. Bom, os distribuidores, os comerciantes, né, são obrigados a dar um destino que vai ser com contato com o distribuidor ou o fabricante, né, daquele produto, para dar o destino correto, que é a reinserção no setor produtivo através dessa logística reversa aí. Isso é fundamental, pessoal. Não descartem essas coisas junto, essas aqui, né? Principalmente lâmpada e pilha, junto com o lixo de vocês. Eu já ouvi várias vezes pessoas falarem que isso são resíduos, são resíduos recicláveis, né? Ah, porque a pilha é reciclável, a lâmpada também. Todas as partes são recicláveis. São, realmente são, mas não é junto com o lixo reciclável que a gente descarta isso. Essa cartilha é disponível online também, uma cartilha da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é muito legal, muito informativa, feita para o público leigo em geral, para a população, né? E fala sobre o problema do resíduo aí, né? Da geração de resíduos. E tem coisas bem legais como os tipos de resíduos, né? Vejam aqui o tipo de resíduo. Eu falei até agora apenas de resíduo domiciliar, né? Que é o que é mais vinculado aí a todos nós, né? Mas vejam que tem várias categorias de resíduos aí, né? Várias categorias de resíduos aí de classificação contra a origem. Explica o que é logística reversa, que é super importante. Como que a gente devolve agrotóxico, pilha, bateria, pneu, óleo, lâmpada fluorescente, eletroeletrônicos e componentes. Isso aqui, pessoal, hoje em dia todo mundo tem computador, tablet, celular e tal. O celular não vai no lixo, pessoal. O celular tem que ser devolvido para um distribuidor ou para a empresa que eu comprei e lá é dado um fim para isso, né? Medicamentos também é super importante. Eu vejo direto o pessoal jogando fora medicamento vencido em lixo comum. Isso é um problema bem sério, não pode fazer isso, né? Tem países do mundo aí que tem inclusive problemas de saúde pública em relação a isso, né? Porque tem descarte de medicamentos em corpos d'água e tal, e os corpos d'água são utilizados para consumo humano ou para outras questões até ritualísticas, como na Índia, né? E tem uma contaminação violenta até por hormônios, muitas vezes, é um problema bem sério. Então, deem uma olhadinha na cartilha que é bem interessante, tá? Bom, resíduos sólidos urbanos, né? Que são os RSUs. A sigla é RSU. Vocês vão ver isso direto na literatura que eu mostrei para vocês ali do Plano Nacional, tá? Aqui é um exemplo do Rio de Janeiro, tá? A gente não tem, em termos de país, gráficos bonitinhos como o da União Europeia, que eu mostrei para vocês, que ilustram as porcentagens em relação à origem de lixo, tá? A gente não tem isso. Para as Américas, América do Sul, Latina, é bem precário esse recenseamento aí dessas informações, tá? Mas a gente tem informações bem detalhadas em termos de municípios, né? Para vários municípios do Brasil, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, 2012, o diagnóstico de resíduo sólido, composição de resíduo sólido. Agora olhem para isso aqui e vejam a importância que eu falei da matéria orgânica. Mais de metade do resíduo sólido urbano, doméstico aqui, tá? É matéria orgânica.
né? É matéria orgânica. Então vejam como a gente poderia reduzir o quanto de resíduo a gente, ou nós como pessoas, né, indivíduos, inserimos num sistema, né, de recolhimento de lixo, que é uma coisa cara de fazer, né? A gente poderia reduzir muito a quantidade o aporte, né, de resíduo que a gente insere nesse sistema aí. Depois, papel, papelão e plástico são os maiores componentes aí. A gente vai falar sobre plástico, vai falar bastante sobre plástico. Mas papel e papelão no Rio de Janeiro tem bastante também. E aí, assim, pessoal, isso aqui é altamente variável de cidade para cidade, varia muito. Como eu mostrei lá na União Europeia, naquele gráfico, vocês viram que bem na direita, não vou voltar lá, mas tem aquele país que é Liechtenstein, que eu acho que é um dos menores países do mundo, né? E lá a geração de resíduo é quase toda construção civil, porque é um país que, enfim, tem suas peculiaridades, né? Assim como o Brasil, como país, tem peculiaridades também. Como é que é o lixo brasileiro em termos de composição? Novamente vejam aqui, em termos de Brasil inteiro, 57% é lixo orgânico, sobra de alimentos. Vejam o problema que é essa questão de alimentos. É uma das áreas que mais tem evoluído em termos de redução de desperdício, né? Até porque a perda monetária, né, financeira, do pessoal que trabalha com alimentação humana, pela simples falta de formas, né, de meios, de conhecimento muitas vezes, mas outras vezes não é nem conhecimento, falta mesmo mecanismos, né, para ter menos desperdício, né. Entre o que sai de um distribuidor, por exemplo, de vegetais, né, de hortifruti granjeiro para um restaurante, e o que chega para o consumidor do restaurante, já tem uma perda brutal, assim, mais de metade é perdido. É uma coisa incrível. É bem difícil, né, é um problema bem sério. E além disso, isso chega na ponta lá da cadeia, né, na geração de resíduo, com mais de metade dos resíduos, né, sendo orgânicos. Então vejam que na nossa casa, o nosso resíduo orgânico é mínimo, pessoal. É mínimo, em termos de manejo para nós mesmos, né? Se vocês tiverem um balde que vocês vão colocando os resíduos orgânicos de vocês ali dentro, vocês conseguem colocar grande parte deles, né, com exceção, por exemplo, de carnes, né, que não dá para colocar em composteira, não é muito recomendado colocar em composteira, e outras coisas, vocês podem colocar isso numa composteira caseira e reduzir o lixo de vocês em pelo menos um terço, aí, o volume, né? E depois a gente tem aí, de novo, né, papel e plástico compondo aí um terço, né, do lixo, e o outro terço aí metal, vidro e outros, né? Vejam que metal e vidro tem bastante também, mas ainda não se compara com papel e plástico, né? Em termos de Brasil, plástico ainda ganha, claro, perdendo para matéria orgânica só. Quanto desse resíduo brasileiro a gente recicla? Então aqui é a porcentagem de consumo aparente e a porcentagem de reciclagem, tá? Vamos resumir assim, que é a taxa de reciclagem dos materiais. Então, a gente tende a pensar que o que a gente mais recicla é plástico, né? Porque tem campanhas o tempo inteiro. A gente recicla, vejam aqui, ó, é bem estável aqui, 20% do plástico em termos de Brasil. Então, 80% do que é gerado de plástico, que entra no sistema de remoção, de coleta de resíduos aí brasileiro de plástico, só 20% é reciclado, né? Papelão, aço e alumínio são os top, assim, em termos de reciclagem. E hoje em dia, isso aqui já é um pouco mais antigo, para alumínio e aço, por exemplo, beira 50% aí de reciclagem. Né? Alumínio e aço aqui é muito questão de construção civil, tá, pessoal? Que eu comentei antes com vocês ali, que tem uma taxa bem alta, né, de reaproveitamento de materiais, né? Mas vejam que plástico e vidro é baixíssima a taxa de reciclagem. E vidro também, vidro seria 100% reaproveitável. Né? Plástico é 100% reaproveitável quase sempre, dependendo do uso que vai se dar, né? E vidro também. Mas enfim, isso aqui é uma questão de organização, né? De organização. E se plástico é 20% em termos de Brasil, a gente vai ver que tem vários lugares do Brasil que é zero, né? Que é zero. E tem alguns lugares que é mais de 50, mas alguns é zero. Coleta de lixo no Brasil, né? Em termos globais aí,
Isso aqui é um folder de uma empresa que eu peguei da internet aqui, né? Tá aqui a empresa. É, então, um brasileiro, esses dados já são antigos, tá? Gera 1 quilo de lixo por dia. Hoje a gente já está em quase 1,5 kg de lixo por dia. 8% das cidades têm coleta seletiva. E lembrem, coleta seletiva no sentido de separar naquelas 3 grandes categorias que eu falei. Não é nada muito refinado isso aqui, né? 188 toneladas de resíduos sólidos coletados por dia no Brasil, pelos caminhões, né, por toda aquela rede, né, que é voltada para a remoção de resíduo, e 50% são descartados em lixões. Então, metade dos resíduos do Brasil são descartados em lixões. A gente já vai ver que isso é um problema bem sério no mundo inteiro, e no Brasil ainda também é um problema. 12% do nosso lixo é reciclado. Colocaram apenas aqui, mas 12% em termos de média é comparável assim com vários países do mundo que a gente pensaria que reciclam muito mais. Tá? O problema no Brasil, novamente, né, como em qualquer outro lugar do mundo, é a disparidade nessa taxa aí de reciclagem. Tem lugares que reciclam uma porcentagem super alta do seu lixo, né, do seu resíduo, e tem lugares que é literalmente zero, que vai tudo para lixão. Todo o lixo coletado por um caminhão, 100% do lixo é levado e colocado num depósito a céu aberto. Bom, regiões do Brasil, né? Em termos de resíduo sólido urbano, vejam a sigla que eu comentei, e aqui os percentuais. O Sudeste, quanto que recicla? Metade do lixo. Então, é incrível, né? É quase metade do lixo é reciclado, né, na região Sudeste, em termos de participação, né? Desculpem, não é de reciclagem, perdão, eu me equivoquei aqui. Isso aqui são as porcentagens de resíduo sólido urbano coletado, né? Quanto que cada região produz de lixo, né? Então a região Sudeste produz metade do lixo do Brasil. Beleza. A região Nordeste produz aí mais de 20%, a região Sul produz 10%. O que talvez alguns de vocês pensassem, devido à densidade urbana e devido a alguns índices de desenvolvimento econômico e humano também e tal, talvez a região Sul gerasse mais lixo do que a região Nordeste. E vejam que é o contrário, né? A região Nordeste gera o dobro de lixo da região Sul. Em grande parte é pelo tamanho da região, né? Pelo número de estados que compõe, né? E Norte e Centro-Oeste é quem menos produz resíduo sólido urbano, porque tem, primeiro, pouca área urbana, né? Bem pouca área urbana e densidades populacionais bem baixas em comparação também. Mas, como esperado, é o Sudeste responsável pela grande geração de resíduos do Brasil. E agora sim a questão de coleta seletiva. Porcentagem de municípios, né, de cada região com coleta seletiva. No Brasil, 73% dos municípios têm coleta seletiva. Olha que legal. Então, a gente tem quase 1/4 do país que tem coleta seletiva, no mínimo, separando naquelas 3 categorias básicas que a gente comentou antes. Na região Sudeste e Sul, a gente tem 90% aí, né, com coleta seletiva dos municípios. Então, isso é muito, muito legal. Só que daí tem uma disparidade enorme, né, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, com perto de metade, né, dos municípios, e a região Norte com um pouquinho mais de 60%, uma disparidade bem grande, né, em termos de estados do Brasil aí, de coleta seletiva. A ideia é que o Plano Nacional é focado em grande parte para a região Nordeste, Centro-Oeste, tá, e Norte, para que os indicadores atinjam 100% do Brasil com coleta seletiva em todos os municípios, né, ou seja, todos os municípios, até 2030, se eu não me engano, no Plano Nacional a meta é essa. A gente tem também um plano estadual de resíduos sólidos, tá? O plano do Rio Grande do Sul, e tem isso para cada estado, deveria ter, né, um plano, a maioria tem, e cada município também tem um plano. Eu vou falar do estado do Rio Grande do Sul algumas coisinhas que eu acho que é relevante para nós. Antes de lixo ou de resíduo, é importante falar que esse plano faz uma diagnose, lá em 2014 foi feito, de alguns indicadores do estado, e isso daqui é importante que vocês saibam, já vou falar por quê. Destino do esgoto dos domicílios do Rio Grande do Sul com banheiro ou sanitário, né? Então isso aqui é um censo, né? Do censo do IBGE. Vejam que 48% é vinculado a uma rede de esgoto pública. Beleza. Todo o resto, vejam o que é. Fossa séptica,
vocês devem conhecer o que é uma fossa, né? É um buraco, né? Basicamente onde a gente faz onde se faz a ligação do cano de esgotamento. Fossa rudimentar, que é uma fossa que não tem o mesmo rigor técnico da elaboração da fossa séptica, que é bem comum, na verdade. E depois tem vala, rio e outros aqui, né? Pessoal, esse dado aqui é uma coisa bem preocupante se a gente for ver. A gente só tem metade dos domicílios do Rio Grande do Sul vinculados a uma rede pública de esgoto. O que tem a ver com resíduo isso? Bom, tem a ver que muitas pessoas descartam seus resíduos, né, em corpos d'água. Né, em corpos d'água, e isso em regiões onde eu não tenho rede pública de esgoto ou que os domicílios não são ligados à rede pública, isso é um problema violentíssimo. Assim, tá? Esse dado aqui, 2010, tá? Que é o dado do censo de 2010, hoje em dia está um pouco melhor, mas ainda é uma coisa incrível que não tenha saneamento básico, né? Esgoto local ou pluvial ligado, né, em todas as casas, né? E além disso, água também tratada nas casas, né? A maioria não tem. Bom. População atendida por coleta e tratamento de esgoto, então, nos municípios do Rio Grande do Sul. Vejam que a região metropolitana tem uma porcentagem enorme, né? Tá nessa faixa aqui de municípios, né, atendidos, né? De população urbana com porcentagem atendida. A fronteira sul tem uma porcentagem alta também. E vejam que o Nordeste e o Noroeste do Rio Grande do Sul, toda essa região aqui, é um vácuo, né? Tem essa região toda de produção aqui do estado, que basicamente tem soja aqui, né, e outras culturas, né? Não tem quase vegetação ativa mais aqui. Tem muitos municípios que conseguem ver, né, por esse diagrama aqui, por essa figura. E esses municípios, a grande maioria, ou não tem informações, né, ou não tem população minimamente atendida em termos de tratamento de esgoto. Aí. E isso é um problema que é diretamente vinculado à geração de resíduo, ou melhor, ao destino dos resíduos. Né? Bom, caracterização aí gravimétrica. Gravimétrica é a questão de peso, tá, pessoal, de massa dos resíduos, porque se separa a caracterização gravimétrica de volumétrica. Né? Então, em termos de massa, o Rio Grande do Sul gera 60% de resíduos orgânicos, 25% potencialmente recicláveis e 15% de rejeitos. Né? Quando a gente coloca em volumetria, os resíduos orgânicos são menores, né, porque os potencialmente recicláveis têm um volume grande, como plástico, papel, tem um volume muito grande. Né? Mas em termos de massa, vejam que mais de metade, né, do nosso resíduo do estado é de resíduo orgânico, já comentei a implicação disso e como é que a gente pode reduzir isso, né, a nossa quantidade de resíduo orgânico. E em Porto Alegre é muito parecido com o resto do estado, só que vejam que Porto Alegre gera muito mais rejeito, né? Gera muito mais rejeito, cidades grandes geram mais rejeito, né? E gera muito resíduo orgânico também. Tudo isso disponível lá no documento que eu linkei para vocês aqui. E a gente vai falar, saindo agora da política nacional brasileira, né? A gente vai falar um panorama do mundo aí em termos de lixo. E agora eu vou fazer uma pausa aqui porque eu vou continuar num outro vídeo para não ficar muito longo. Até logo.